Atos, capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, e ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Amém. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, graças te damos e te louvamos pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra e podermos refletir nas verdades aqui expostas. Fala conosco, nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, este é um texto que as verdades contidas no texto deveriam unir a igreja. Porque aqui nós vemos a descida do Espírito Santo, aquele que veio para dar direção à igreja e fazer com que a igreja do Senhor caminhasse unida em um só propósito, em uma só força, em uma só direção. Porém, uma má interpretação deste texto pode, e por experiência, a gente tem visto, tem dividido a igreja cristã ao longo dos tempos em pessoas que interpretam de uma forma e de outra esse texto. Então, nós precisamos entender que a descida do Espírito Santo, ela vem para unir a igreja, para fazer da igreja um só corpo. Esse é um momento glorioso, é um momento especial, é um momento que nós deveríamos lembrar sempre, porque é uma daquelas coisas que acontece, que muda e que dá direção à igreja. Então, só narrando mais uma vez isso aqui, nós lembramos que os discípulos ficaram 10 dias juntos, depois da ida do Senhor aos céus. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias caminhando com os discípulos. 40 dias ele se apresentou de muitas maneiras incontestáveis a testemunhas oculares que estavam vivas enquanto Lucas escrevia fazia esse livro. E depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos ficaram em um lugar, um aposento alto, reunidos em um número aproximadamente de 120 pessoas, orando, tomando decisões, se preparando para receberem o Espírito Santo que havia sido prometido pelo Pai. Depois desses 10 dias, cumpriu-se, como diz as Escrituras, o dia de Pentecostes. Então eles estavam ali, de repente algo sobrenatural, marcado por vários símbolos, aconteceu naquele momento. Eles ouviram um som
que parecia o som de um vento muito forte. Não era um vento, era o som de um vento. Um fenômeno começa a acontecer ali. Eles veem então línguas repartidas, e aqui eu não acho, irmãos, que a ideia de viram línguas é uma tradução que nos ajuda muito, porque o que eles viram foram uma espécie de tocha. Então, quem já trabalhou em metalúrgica, quem já trabalhou em algum lugar que tenha fogo, né, sabe que às vezes essa expressão língua, ela é uma expressão figurada. Não trata-se de uma linguagem, trata-se de algo que é como se fosse o membro, língua, de fogo. Então, o que eles viram foi uma tocha. É que, colocado que eles viram línguas como que de fogo, dá a impressão que o que desceu sobre eles era um idioma de fogo. Não, aqui, língua, é como se fosse uma tocha. Eu acho que quem acertou na tradução, embora erre em muitos outros lugares, mas foi a Bíblia, na linguagem de hoje, acerta muito bem. Eles viram uma espécie de tocha descer e se dividir, uma tocha sobre a cabeça de cada um deles. Veja bem, eles estão tendo aqui uma visão. Eles primeiro ouvem um som semelhante a de um vento forte, depois eles veem tochas sobre a cabeça das pessoas. É também um fenômeno que marca um momento especial, e de repente aquelas pessoas começam aí sim a falar em um idioma que eles não aprenderam nem na escola, nem ao seu idioma nato. Eles começam a falar, e o que eles falam fica claro no texto. Eles começam, em outras línguas, a anunciar a grandeza de Deus, ou a profetizar, a falar das grandezas de Deus, anunciar o projeto divino. Mas à medida que eles vão falando, cheios do Espírito Santo, esse é o momento em que o Espírito Santo vem e desce de forma permanente sobre a igreja. Desce para ficar. Desce para não mais voltar. Não é uma manifestação esporádica, é a descida definitiva do Espírito Santo. Até então, ao que tudo indica, eles estão ainda dentro do cenáculo. Mas, embora a Bíblia não dê esse detalhe, mas logo nós vamos ver um encontro de multidões, o que significa que quando esse movimento começou a acontecer, eles provavelmente saíram de dentro do cenáculo. E saíram como? Cheios do Espírito Santo. E saíram como? Saíram anunciando as grandezas de Deus. E enquanto eles falavam, a multidão começou a ver essa manifestação. Lembre-se, a cidade estava lotada. A cidade estava muito cheia, porque haviam 3 grandes festas. Haviam muitas outras festas, mas as principais eram 3 grandes festas do povo judeu, que nessas festas eles tinham que se locomover das suas regiões, dos seus países, das suas cidades, para a cidade da adoração naquele momento, que era Jerusalém. Então a cidade estava lotada de muita gente, de muito lugar, de muitas falas, pessoas que eram judeus, mas que nasceram em lugares de fala diferente. E pessoas que eram convertidas ao judaísmo e que vinham anualmente para adoração em Jerusalém. Estes homens falavam cada um o seu idioma. E de repente, nesse movimento que começa a acontecer, as pessoas estão ouvindo o seu próprio idioma. Então, no meio daqueles 120 anunciando, alguém disse: eu estou entendendo. Os que estavam fora dos 120, os que estavam nas ruas, os que estavam ouvindo aquilo, disse: eu estou entendendo o que eles estão falando, ele está falando a minha língua. E o outro disse: tem alguém aí que está falando também na minha língua. E o outro dizia: olha, tem alguém no meio desses 120 que está falando a minha língua. E eles começaram a se questionar, dizendo: mas como é que pode isso? Estes homens, essa multidão é formada por gente simples, camponeses, gente que não estudou, gente que não conhece, que não é viajado. Como é que pode eles, sendo judeus, e provavelmente aqui nesse momento eles falavam naturalmente em aramaico, e no muito conheciam alguma coisa, uma frase ou outra de grego, uma fala ou outra de alguma língua mais moderna, mas eles eram simples, então provavelmente eles não podiam estar falando em nenhum outro idioma de forma natural. Então o grande assombro da multidão é: como pode essa gente estar anunciando o que eles estão anunciando na nossa própria língua? Isso deixou muita gente admirada. E tem aqueles que não estavam prestando atenção em nada, apenas vendo uma movimentação, e diziam: não, eles devem estar embriagados.
Então Pedro, a partir aí do versículo de número 14, ele se levanta e começa uma pregação e começa a explicar o que é aquilo que está acontecendo. E ele vai dizer: isto é o cumprimento da promessa que está lá em Joel no capítulo 2. Deus está enviando o seu Santo Espírito. Deus está manifestando o seu Santo Espírito. Então, queridos, eu acho que pensarmos em outras línguas como dom espiritual, talvez essa seja uma discussão que faremos ao estudarmos o livro ou a carta de Paulo aos Coríntios. Aqui o texto deixa bem claro: quem está vivendo o milagre são os 120. Deus não está se manifestando no ouvido de quem ouve, Deus está se manifestando na boca de quem fala. Então quem fala está falando um idioma que nunca aprendeu, e aqui não é uma linguagem celestial. Deus dá a eles uma capacitação sobrenatural de falar em uma língua que eles não aprenderam. E para que isso? Para que essa língua que eles não aprenderam comunique a pessoas que jamais entenderiam se não fosse comunicado no seu próprio idioma. Aqui nesse texto, e veja bem, nós estamos tratando exclusivamente hoje, aqui agora, de Atos 2. E em Atos 2, o que acontece é que os discípulos reunidos, eles falam em idiomas que não aprenderam de forma sobrenatural. Estão tentando simplificar aqui, suponhamos que eles fossem todos brasileiros e estivessem lá dentro do cenáculo e de repente fosse ouvido um som de um vento veemente e impetuoso. Sobre eles repousasse chamas de fogo. E então eles começaram a falar e anunciar. E se isso se desse na cidade de Suzano, e Suzano estivesse cheio de gente, chineses, cristãos, no caso deles judeus, no nosso caso cristão, americanos, indianos e muita gente, de repente esses 120 começariam a anunciar. Alguns entre esses 120 estariam anunciando as grandezas de Deus em japonês, sem nunca ter falado, sem nunca ter aprendido, sem saber dizer uma palavra, tornou-se fluente em japonês, anunciando o reino de Deus. E no meio do povo, o japonês ouviria e dizia: eu estou ouvindo e estou entendendo plenamente o que ele está falando, porque ele está falando na minha língua. E aí o indiano dizia: olha, estou ouvindo também, eles estão falando também na minha língua. Tem gente falando a nossa língua. Então aqui é um fenômeno que muitos vão chamar de uma Babel ao contrário. Lembra-se, na Torre de Babel, Deus desce e confunde as línguas. Estão ali homens e cada um passa a falar cada um começa a falar em um idioma e ninguém mais entende ninguém. Aqui é o contrário. Se a ideia era que em Babel ninguém mais se entendesse, aqui é que as pessoas entendessem, que todos entendessem uma única mensagem. Não que todos entendessem um único idioma, mas que todos entendessem uma única mensagem. E qual é essa única mensagem que todos precisavam entender? Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo morreu por nós. O Pai, por sua infinita graça, enviou o seu Filho para nos salvar na cruz do Calvário. Essa era a mensagem anunciada aqui. Bom, sobre a pergunta que deve estar na sua cabeça é sobre: pastor, mas e as igrejas e os dons de falar em outras línguas? São línguas naturais, línguas estranhas? Mantenho a minha audiência cativa para a aula ou para a série de ministrações sobre Coríntios, que acontecerá a qualquer momento nessa igreja entre a data de hoje e a vinda de Cristo. Então, não saia dessa igreja, que um dia você vai aprender sobre isso, mas não é esse o assunto que nós vamos abordar agora. O que eu quero que você entenda é que hoje nós precisamos entender pelo menos 3 coisas. A primeira é o que significava a festa de Pentecostes. A segunda coisa é o que significou o Pentecostes para aquela igreja. E a terceira é como isso se aplica a nós. O que era a festa de Pentecostes? O que significou a festa de Pentecostes para a igreja naquele momento? E como isso se aplica
a nós nos dias de hoje. Bom, a festa de Pentecostes é uma das 3 principais festas do povo judeu. Era uma das 3 principais, é ainda hoje uma das 3 principais festas do povo judeu. E quando eu digo festa, estou me falando aqui de festa religiosa. São as 3: a Páscoa, a festa de Pentecostes, que recebe esse nome, na verdade esse nome Pentecostes é o nome grego da festa. A festa não se chamava originalmente festa de Pentecostes, e sim a festa do Shavuot, que era uma festa judaica, e depois a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. São 3 festas, 3 celebrações anuais que exigiam o envolvimento de todo judeu, seja nascido ou não lá em Israel, se é judeu, filho de uma judia, não importa onde ele nasça, se ele é filho de uma judia, ele é considerado um judeu, então ele tinha que peregrinar à Terra Santa para participar dessas 3 festas anuais. Essa festa, a festa de Pentecostes, ela era também chamada a festa da colheita. Era uma festa de adoração a Deus pela colheita e uma festa de consagração a Deus dos frutos da terra. Ela acontecia, ela chama de Pentecostes, porque no grego isso significa 50º. Ela começava no 3º dia após a Páscoa, ou seja, no 2º dia de Páscoa, após o 2º dia da Páscoa, era feita a primeira colheita e era apresentada uma oferta de primícias. No 3º dia, após o início da Páscoa, era apresentada uma oferta de primícias. Essa era uma celebração que fazia conjunto com a Páscoa. Então, a Páscoa, aquele cerimonial que nós já sabemos, cordeiro sacrificado, pães asmos, tal, era uma festa um pouco mais particular, que acontecia dentro de casa. Depois, no 3º dia, a apresentação de uma oferta de primícias, que iniciava essas celebrações. A partir desse momento, contava-se 49 dias. Depois dos 49 dias, no 50º, eles então celebravam a festa da colheita, que era a festa que passou a ser chamada pelos gregos de Pentecostes. Essa é a festa, isso era o que significava para eles. Para os judeus, uma festa de celebração da colheita. Então, eles recebem isso como um estatuto perpétuo, lá em Levítico capítulo de número 23, e eles passam a praticar. Esse era um tempo em que a cidade estava cheia. Como eu disse, todos os judeus vinham de todos os lugares. É impressionante, irmão, se você parar para perceber a ação de Deus, como Deus faz as coisas de forma sábia, como Deus usa o melhor momento para as coisas, como Deus, na sua infinita sabedoria, sabe exatamente quando fazer as coisas. A vinda do Espírito Santo vem exatamente no momento em que a cidade está cheia. Vem exatamente no momento onde se pode fazer um link, uma transição. Lembre-se, os primeiros convertidos ao cristianismo são judeus. Os que pavimentaram o caminho para a vinda do Messias são judeus. Os primeiros a entender, os primeiros para quem vai ser anunciado o Evangelho, são os judeus. É necessário que esse link, que essa ponte entre as celebrações, eu chamaria aqui entre os símbolos judaicos e aquilo que era simbolizado, acontecesse em algum momento. E Deus faz isso de forma sábia, no momento ideal. Nós estamos agora nesse mês lembrando da Reforma Protestante. Você pensa que tudo foi uma grande coincidência? Não. Deus acionou no tempo certo, usando as pessoas certas, no tempo onde a política era favorável, no tempo em que era possível o avanço, Deus fez acontecer a Reforma Protestante. Houve um apoio político, porque havia um interesse, naquele momento havia um interesse em romper com a religião opressora, então era um momento político certo. Para que a mensagem fosse mais rápido para todos os lugares, naquele momento estava nascendo a prensa, que geraria a imprensa, ou a
uma forma de divulgar rapidamente as ideias escritas. Então, o momento histórico que acontece a reforma é um momento histórico preparado por Deus. O momento e o lugar para a expansão da igreja, para a expansão do reino, é um momento e lugar específico também da parte de Deus. Deus faz com que o Espírito Santo venha exatamente no momento em que a mensagem será espalhada para todos os lugares. Dali, daquele dia, da descida do Espírito Santo, saem muitos convertidos, que falam em muitos idiomas e vão para as suas terras, levando a semente da preciosa mensagem, porque Deus calculou o momento certo da descida do Espírito Santo. Então, para os judeus, Pentecostes é a festa da colheita. Essa é a origem. Eu sei que você já deve ter, você conhece, você já foi, ou você tem contato com pessoas que se afirmam dizendo que são de uma igreja pentecostal. Por quê? Porque esse fenômeno que aconteceu no dia de Pentecostes, houve manifestações que aqueles que se declaram pentecostais tomam para si, e por isso dizem que a origem da sua crença, a origem da sua forma de crer, ela é oriunda de Pentecostes, por isso o nome pentecostal. Mas na verdade, nesse sentido de ter recebido o Espírito de Deus como penhor, o Espírito de Deus para habitar na igreja, o dia de Pentecostes fez com que o Espírito viesse sobre toda a igreja. Se nós estamos dizendo que ser pentecostal é crer que o Espírito Santo veio naquele dia e permaneceu sobre a igreja, toda e qualquer igreja nesse sentido é pentecostal. Mas é lógico, irmãos, que todo nome dado, é por isso que eu tenho uma certa cisma com rótulos, porque todo e qualquer nome, ao longo do tempo, ele vai tendo mudanças, ele vai sofrendo algumas variações. E hoje, aquilo que se chama de pentecostal, talvez não tenha muito a ver com o que aconteceu no dia de Pentecostes. Muita coisa que se vê hoje em alguns lugares chamados de pentecostais já não tem muito a ver com o que aconteceu no dia de Pentecostes. E o que de fato aconteceu no Pentecostes não se repete. Eu nunca fui em nenhuma igreja e ouvi dentro de nenhuma igreja um som de um vento veemente e impetuoso. Se você já ouviu, depois você me conte, mas eu nunca ouvi. Estando em nenhum culto, um vento. Eu nunca estive em uma reunião onde de repente eu abri meu olho e vi a cabeça dos irmãos pegando fogo. A única vez que eu vi uma cabeça pegando fogo foi a do Michael Jackson, no evento que teve lá, passou uns cremes, depois ficou perto de uma luz, lá pegou fogo. Foi a única vez. Eu nunca vi chamas de fogo. Então, são situações que não se repetiram, mas é um momento especial para a vida da igreja, porque é nesse momento que o Espírito desce de forma definitiva sobre a igreja. Então, o que significou isso para a igreja local? Para a igreja do momento, para a igreja naquele dia. Aquela festa judaica mudou o sentido. Aquela festa da colheita, que seria mais uma festa da colheita, ela teve agora o seu sentido completamente mudado. Porque foi o dia em que se cumpriu a promessa de Jesus. Fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder com a descida do Espírito Santo. Eles estavam ansiosos pelo dia que ia se cumprir, eles não sabiam que dia se cumpriria a promessa de Jesus, mas enquanto eles estavam ali no cenáculo, no dia da festa de Pentecostes, desceu sobre eles o Espírito Santo. Então, para a igreja, aquele dia foi o dia do cumprimento da promessa. Não só de Atos 1, ou que Lucas narra em Atos 1, versículo 5 e versículo 8, mas também a promessa feita por Jesus lá no Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu vou enviar o Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu virei para vocês novamente, eu darei a vocês o Espírito Santo que estará convosco e habitará em vocês. Esse é o dia. Mas antes de Jesus ter prometido isso, já havia promessas lá no Antigo Testamento, e os judeus que se convertem ao cristianismo,
Lá na época, eles sabiam que a promessa da vinda do Espírito Santo, o dia em que Deus colocaria a lei não mais em tábuas, mas no coração, o dia em que não precisaria mais ninguém dizer ou tentar convencer, porque o Espírito de Deus é quem convenceria o homem, esse dia viria. Fora profetizado por Joel, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, que os velhos teriam visões, que os jovens profetizariam. Então, eles estão vivendo para a igreja aquilo que eles esperavam há muito tempo. A promessa que eles ouviram dos seus pais, que foi reafirmada por Jesus, agora está se cumprindo. Para aquela igreja é também um momento em que o símbolo dá lugar ao simbolizado. O que era o símbolo? O símbolo estava na promessa, o simbolizado era o Espírito Santo. E aí, olha só que detalhe impressionante, irmãos, como Deus trabalha, e a gente leu aqui juntos no passado o Evangelho de João, e a gente vai percebendo como o simbolizado vai substituindo o símbolo. Havia um símbolo de Cristo, o maná que vem do céu, aí chega Jesus, Jesus é o simbolizado. Agora não é mais maná, agora é Jesus. Antes haviam rituais que eram feitos, era um cordeiro sacrificado, agora não é mais o cordeiro, porque o cordeiro é o símbolo, agora é Jesus, porque Jesus é o simbolizado. Jesus vem assumindo os símbolos e dizendo, olha, é sobre mim, é sobre mim, é sobre mim que eles estavam falando, o que vocês estavam esperando, quem vocês estavam esperando era eu. Aqui também acontece a mesma coisa. A Páscoa, ela era simbolizada por um cordeiro, e Jesus morre na Páscoa. Jesus morre na Páscoa. O cordeiro, símbolo, Jesus o simbolizado, assume o lugar e diz, não é sobre cordeiros, é sobre mim. Não é sobre expiação provisória, é sobre perdão pleno dos pecados. Não é sobre rituais, é sobre vida sendo dada a vocês. Jesus ressuscita no terceiro dia. Exatamente no dia das primícias é que Jesus ressuscita. No dia em que se cortavam, ou que se fazia a primeira colheita. E se oferecia, dando início à contagem para a festa de Pentecostes. Lembre-se, 3 dias após a Páscoa era feita a primeira colheita. A partir dessa primeira colheita, contava 50 dias, festa de Pentecostes. Ou seja, essa primeira colheita chamada de primícias. Jesus ressuscita nas primícias. Será que há uma mensagem aqui? Será que Jesus está comunicando algo aos judeus e a nós também? Não é sobre um cordeiro, é sobre o Cristo ressurreto. Não é sobre primícias, mas é sobre Jesus, a primícia de todos aqueles que hão de ressuscitar. O símbolo, mais uma vez, ou melhor, o simbolizado, mais uma vez, assume o lugar do símbolo. Se o símbolo era as primícias, o simbolizado aqui agora toma o lugar. Jesus é a primícia de todos aqueles que dormem, de acordo com o que diz as Escrituras. Jesus ressuscitou, e por isso nós podemos ter a certeza que nós também ressuscitaremos, porque Ele vive, nós viveremos. Ele disse isso para nós, que nós não devemos ter o nosso coração preocupados, porque todos aqueles que com Ele morreram, com Ele ressuscitarão. O simbolizado toma o lugar do símbolo. Jesus é as primícias, não se trata mais agora de uma colheita ou de um molho de trigo ou de cevada, e sim de Jesus, que foi o primeiro a ser ressuscitado e venceu a morte por nós. 50 dias depois, há uma outra festa. Bom, a primeira festa da Páscoa, Jesus é o simbolizado. O início da contagem, as primícias, Jesus é o simbolizado. Agora chega o grande dia. O dia da celebração da colheita. O dia em que a colheita será apresentada. E o que acontece neste grande dia? Mais uma vez, o simbolizado toma o lugar do símbolo, o Espírito de Deus. O outro Consolador, conforme Jesus anunciou.
Deus, lembre-se, nós não estamos falando de uma força, nós não estamos falando de um dom, nós não estamos falando de uma capacidade, nós estamos falando do próprio Deus, a terceira pessoa. Embora falamos a terceira, não há uma escala hierárquica, nós estamos falando de Deus conosco, na pessoa bendita do Espírito Santo, vem, e agora ele se manifesta, e essa manifestação traz a primeira grande colheita. Ali, os primeiros convertidos após a ascensão de Jesus. Os primeiros convertidos nascem para Cristo, sobre a transformação dada pelo Espírito Santo através do dia de Pentecostes. A primeira colheita, os primeiros frutos, as primícias da igreja estão em Atos capítulo de número 2. É a primeira festa da colheita da igreja. Não mais uma colheita de trigo, não mais uma colheita de cevada, não mais uma colheita de milho, mas agora uma colheita celestial, onde vidas estão sendo colhidas para a glória de Deus. É isso que significou para a igreja naquele momento. A grande colheita, a grande festa da colheita, o Pentecostes para aquela igreja, passa a ter um outro significado, não mais o significado judeu. Assim, irmãos, como a Páscoa para o cristão não é mais libertação de Israel, é Cristo, assim como primícias para o povo de Deus, como nós passamos a entender que Jesus é a primícia dos que ressuscitaram, da mesma forma, Pentecostes não é mais uma festa de uma colheita física. Pentecostes é o dia que aquele que é o grande responsável, tanto pela semeadura, quanto pela colheita, vem sobre a igreja de forma definitiva. Não é a primeira vez que a gente vê na Bíblia uma manifestação sobrenatural envolvendo a presença do Espírito Santo. Lembre-se que um dia, lá em Êxodo, Moisés recebe a ordem de Deus para que 70 homens recebessem do mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E eles receberam do mesmo Espírito e saíram profetizando. Outros 2 se perderam da multidão e saíram profetizando por ali. Josué ficou até um tanto preocupado, disse: Moisés, aquilo que só você faz, que é profetizar, que é anunciar a grandeza de Deus, que é de falar dos planos divinos, tem um monte de gente agora falando. Sabe o que Moisés diz para Josué, meio que de forma profética? Ele diz para Josué: Josué, por acaso você está com ciúmes? Bom seria, Josué, que todos profetizassem. Bom seria, Josué, que esse Espírito que está sobre mim estivesse sobre todos aqueles que servem ao Eterno, não só meia dúzia de gente capacitada, não só meia dúzia de gente que sente, que tem, que fala, que recebe, mas todo mundo. Que bom se todos fossem cheios. É o cumprimento dessa visão de Moisés que está acontecendo aqui. Todos são cheios daquele Espírito que veio temporariamente sobre os liderados por Moisés, mas que para a igreja vem definitivamente. Se no Antigo Testamento nós vemos algumas vezes a manifestação do Espírito Santo vindo de forma temporária sobre eles, aqui nós vemos o Espírito Santo que vem e vem para ficar. O que dizer sobre os fenômenos que acontecem? Bom, esses fenômenos, irmãos, eles marcam todo grande evento envolvendo a presença de Deus. O que é que nós temos? Vento, ou o som de um vento, não um vento, mas o som de um vento. Nós temos fogo e nós temos vozes que anunciam. Todas as vezes que nós vemos grandes manifestações, parece que pelo menos um desses elementos, ou mais desses elementos, estão envolvidos. Aqui essas manifestações são para deixar bem claro que isso não tem a ver com um frenesi de um povo, não é uma histeria coletiva. Porque quando Deus se manifesta lá para Moisés, tem fogo. Lá na sarça tem fogo e tem uma voz que diz: Moisés, tire as sandálias dos pés. Quando Deus se manifesta a Elias, antes da brisa suave, tem fogo, tem vento.
E tem uma voz que diz. Então veja, fogo, vento, voz que anuncia, está sempre em todos os grandes momentos que marcam a presença da manifestação divina no Antigo Testamento. Se nós estamos falando de um momento de transição, onde judeus precisam entender que se trata de Deus, não é um outro Deus, não é uma outra manifestação, não é uma histeria coletiva, eles precisam ver sinais para que eles possam entender que realmente aquilo é algo que vem de Deus. Se Deus se manifestava no Antigo Testamento, e as grandes manifestações, havia sempre vento, uma ventania, uma tempestade, agora eles ouvem som de vento. E eles sabem o que está acontecendo é algo poderoso, é algo sobrenatural. O que está acontecendo com a gente hoje é algo poderoso, é algo que pode mudar a história, porque as grandes manifestações do passado vieram para revolucionar a história. Então eles sabem que aquele som de vento anuncia algo poderoso, que aquela visão de fogo sobre a cabeça dos irmãos, a visão de fogo, de sarça ardendo, de uma coluna de fogo que guia o povo, anunciava a presença de Deus. Então tem ali essa manifestação. E há também as vozes que anunciam. Só que as vozes aqui, elas não vêm do céu, mas elas são vozes que anunciam a grandeza de Deus, mas que são recebidas de forma sobrenatural, porque eles nunca aprenderam a falar no idioma que eles estavam falando, então eles podiam constatar que aquilo era divino. É interessante que há uma tradição judaica que acreditava que a Torá, ou seja, que a lei foi dada no dia de Pentecostes. Não é um ensinamento bíblico, mas é uma tradição muito antiga. A gente só não sabe se já estava presente no primeiro século. Mas ela é uma tradição muito antiga para os judeus, que Moisés, 50 dias após a saída do Egito, ou seja, eles saem do Egito na Páscoa. 50 dias depois, Moisés desce do Sinai, ou melhor, Moisés sobe no Sinai e recebe no Sinai as leis de Deus. Então, para muitos judeus, o 50º dia, ou o dia de Pentecostes, era o dia, e ainda para muitos, ainda é hoje, é o dia de celebrar o recebimento da lei de Deus. Para nós, é o dia de recebermos a lei de Deus no nosso coração. Nós não recebemos a lei que vem do Monte Sinai. Nós recebemos o Espírito de Deus que coloca as suas leis no nosso coração. Nós só sabemos que somos filhos de Deus porque o Espírito de Deus nos comunica isso. Nós só sabemos da salvação, nós só sabemos da presença de Deus, nós só temos certeza de tudo que temos porque o Espírito de Deus habita em nós. Bom, isso é o que significou para a igreja daquele tempo. Como é que isso se aplica a nós? Como o dia de Pentecostes deve se aplicar à minha e à sua vida? Nós precisamos olhar com mais profundidade para isso. Nós não precisamos, irmãos, e por favor, não vá embora agora, senão você não vai entender o que eu vou dizer. Você pode sair dizendo o que eu disse ou o que eu não disse. Então veja bem, nós não precisamos de um Pentecostes. Não precisamos. Assim como nós não precisamos que Jesus morra na cruz. Assim como nós não precisamos que Jesus ressuscite. Porque Ele já morreu por nós. Ele já ressuscitou por nós. E o Espírito Santo já veio por nós. Então, se eu fico pensando que eu preciso de um Pentecostes, o que eu estou dizendo é que eu ainda não vivi esse Pentecostes. Se eu digo, eu preciso que Jesus morra por mim, é porque eu ainda não vivi os efeitos da morte de Cristo. Todos esses eventos foram eventos únicos e que não se repetiram mais na vida daqueles que já experimentaram pela primeira vez. Você pode dizer, pastor, mas teve o Pentecostes samaritano. Sim, porque os samaritanos ainda não tinham recebido a Cristo e nem ao Espírito Santo. Então, quando eu fui alcançado pela graça de Cristo, isso tudo aconteceu comigo. E aconteceu com você.
Quando você foi alcançado pela graça de Cristo, você entendeu que Cristo morreu por você e você foi perdoado. Quando você entendeu Jesus ressuscitou por você, você entendeu, eu sou vencedor, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E quando você foi alcançado por essa graça, imediatamente o Espírito Santo veio habitar em você. O Espírito Santo desce sobre o crente quando o crente nasce de novo, porque sem Ele nada podemos fazer. Os únicos que tiveram uma experiência com Cristo e depois com o Espírito Santo foram aqueles que viveram a ascensão de Jesus e depois a descida do Espírito Santo. Para eles houve um intervalo de 10 dias. Mas quando alguém recebeu a Jesus após o Pentecostes, ele recebia Jesus por intermédio do Espírito Santo. Há um Pentecostes, irmão, na vida de todo mundo que nasce de novo. Porque o que é o Pentecostes, senão o Espírito Santo vindo como o outro Consolador? Não é isso que Jesus disse no capítulo de número 14? Eu vou enviar outro Consolador. Eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Filho nascido de novo não é órfão. Quem se converte nunca fica órfão. Nenhum dia da sua vida fica órfão, porque ele é adotado por Deus, ele passa a receber no momento do seu novo nascimento, ele recebe o Espírito Santo. Então eu posso afirmar que todos nós, ao nos convertermos, temos um Pentecostes individual. Pastor, mas e todos esses sinais que a Bíblia fala sobre Pentecostes? Porque alguém vai dizer, mas para ter vivido um Pentecostes tem que falar em outras línguas. Pois bem, se tem que falar em outras línguas, tem que ter fogo na cabeça também e escutar barulho de vento. Porque uma coisa sim e as outras duas não. Porque não é o fogo, porque não são as línguas, porque não é o vento, é o Espírito. Nós olhamos para fogo, vento e línguas e nos esquecemos do que realmente essas coisas simbolizam. Essas coisas são placas. Às vezes, irmãos, nós somos como pessoas que estão perdidas procurando um hospital, feridas, procurando um hospital. Aí de repente estão vindo com o carro a 120 por hora procurando um hospital, de repente vem uma placa grande escrita hospital. Aí para ali e diz, ainda bem que eu cheguei. Não, aquilo não é hospital, abestado. Aquilo é uma placa. A placa está apontando para o hospital. Se você parar na placa e dizer aqui é hospital porque está escrito hospital, você vai morrer na placa. O fogo é sinal, dom é sinal, manifestações são sinais, sinais que apontam para algo maior. Não é o Pentecoste, não é o fogo. Pentecoste não é vento, Pentecoste não é idiomas que eu nunca falei e falo sobrenaturalmente. Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Então pode faltar tudo no meu Pentecoste pessoal, só não o Espírito Santo, porque isso é o Pentecostes. Então quando eu me converto, quando a graça de Deus me alcança, o Espírito Santo faz morada em mim. Esse é o meu dia de Pentecostes. Esse é o dia em que eu sou batizado no Espírito Santo. Esse é o dia que eu sou cheio do Espírito Santo pela primeira vez. Esse é o dia que o Espírito Santo vem morar em mim. Esse é o dia que eu passo a pertencer a Deus e recebo como penhor o Espírito Santo. Depois daí, irmão, eu posso ter dons, eu posso ter uma vocação, eu posso atender a um chamado, mas são coisas secundárias, são coisas que virão depois e que devem vir. Eu não estou dizendo aqui que você não deve buscar dons espirituais, não, eu só estou dizendo que essas coisas são posteriores, que um Pentecostes, a morte de Cristo, aconteceu uma única vez e serve para qualquer convertido. Se a ressurreição de Cristo aconteceu uma única vez e serve para qualquer convertido, a descida do Espírito Santo, ela aconteceu uma única vez
e serve para qualquer convertido. Quando alguém se converte, a morte de Cristo faz efeito imediato sobre ele. Aliás, ele só se converte porque a morte de Cristo está fazendo efeito sobre ele. Ele só nasce de novo porque a ressurreição de Cristo está fazendo efeito sobre ele. Ele só é uma nova criatura porque agora não vive mais ele, mas Cristo vive nele, e Cristo vive nele pela pessoa bendita do Espírito Santo. Como isso me afeta? Eu devo ser cheio do Espírito Santo. Aí sim, aí nós estamos falando de algo que nos move hoje. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque só cheios do Espírito Santo nós conseguiremos vencer o pecado. Paulo ensina isso. Ande no Espírito, e você não cumpre as concupiscências da carne. Porque muitas vezes nós fracassamos porque não estamos cheios do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós fazemos e falamos e agimos como não poderíamos e não deveríamos falar nem agir, porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e você não cumprirá a concupiscência da carne. Se você for cheio do Espírito Santo, você conseguirá ser fiel a Deus, fiel à sua palavra, fiel ao seu chamado. E eu não estou dizendo que pessoas cheias do Espírito Santo são perfeitas, mas pessoas cheias do Espírito Santo ouvem e obedecem à voz de Deus. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque cheios do Espírito Santo nós conseguiremos cumprir a missão. Lembre-se, Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos transformar a igreja em lugar de entretenimento. Nós vamos precisar sim, aí sim, vamos precisar contratar cantores, precisar contratar pregadores, coaches, mudar o layout da igreja, tentar de alguma forma fazer com que a ausência do Espírito Santo não seja percebida por aqueles que querem alimentar a sua alma com coisas superficiais. Agora, se nós formos cheios do Espírito Santo, irmãos, nem de parede nós precisamos, quanto mais pintar. Nem de microfone nós precisaremos, quanto mais de cantores. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque se formos cheios do Espírito Santo, nós conseguiremos cumprir a missão que nos foi dada por Deus. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós construiremos, nós investiremos em coisas. Se formos cheios do Espírito Santo, nós investiremos em pessoas. Se nós formos vazios do Espírito Santo, nós contaremos a quantidade de coisas. Nós estaremos preocupados com likes, nós estaremos preocupados com aplausos, mas se nós formos cheios do Espírito Santo, nós estaremos preocupados com cumprir a missão que o Senhor nos deu. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque cheios do Espírito Santo nós teremos ousadia. Veja só aquele grupo que até 10, 15, 20 dias atrás estão escondidos, estão com medo. Agora eles estão pelas ruas, falando em alta voz, anunciando o reino de Deus. Pedro agora não está mais negando Jesus em uma fogueira particular. Pedro agora está de pé no meio dos seus irmãos, botando o dedo na cara das autoridades e dizendo: vocês mataram Jesus e ele era o Messias. Ousadia, porque somos tão envergonhados. Porque não carregamos as nossas Bíblias, porque não testemunhamos nas festas, nas academias, no meio que nós vivemos, nos falta ousadia, porque nos falta ser cheios do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nós fomos cheios do Espírito Santo no momento da nossa conversão. O problema é que deixamos de nos alimentar dessas verdades, deixamos de ler essa verdade, deixamos de buscar essas verdades. Então nós não precisamos de um novo Pentecostes, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós precisa ter liberdade em nós, para que nós possamos viver de forma ousada. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para compreendermos os planos de Deus. Aquela igreja sobre a qual desceu o Espírito Santo, eles entendem que agora é hora de sair e pregar
o Evangelho. É hora de sair e pregar o Evangelho com ousadia. E por último, irmãos, precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque se formos cheios do Espírito Santo, nós seremos contagiantes. As pessoas vão querer o que nós temos. Pedro prega um sermão e 3.000 almas se convertem. Talvez você diga assim, pastor, mas porque hoje a pregação que nós pregamos não converte 3.000 almas? 2 motivos. Primeiro, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Segundo, nós não estamos atraindo tantas pessoas assim para nos ouvir. É impossível essa mensagem que eu estou pregando aqui agora, levar 10 pessoas para Cristo. Essa aqui hoje, agora, nesse momento é impossível, sabe por quê? Quantos aqui são convertidos? Não temos 10 pessoas aqui não convertidas. É simples assim. Se não tem quem me ouça, ou se alguém não vem me ouvir, ou se eu não vou até esse alguém, não haverá conversão. Porque na pregação de Pedro, 3.000 pessoas, porque tinha muito mais do que 3.000 pessoas. Havia um número gigantesco de pessoas ouvindo a pregação, e desse número gigantesco, só 3.000 pessoas. Não foi toda a multidão, foram só 3.000 pessoas, uma parte dos que ouvem, porque essa palavra ela não volta vazia. Se eu não sou contagiante para trazer as pessoas para perto de onde o Evangelho está sendo pregado, ou para ir até as pessoas para pregar o Evangelho para elas, não dá. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo e fazer essa mensagem chegar aos outros, ou fazer com que os outros cheguem até essa mensagem. Então são 2 coisas que precisam caminhar juntas. Não adianta eu ser cheio do Espírito Santo e ficar na igreja. Aliás, uma igreja que as pessoas tinham muito dons e não saíam da igreja, só dava trabalho, que era a igreja de Corintos. É uma vaidade espiritual que só trazia prejuízo. Né? Então, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas preciso sair para anunciar. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas preciso buscar pessoas que ouçam essa voz que está sendo anunciada, a voz do Espírito Santo sobre a igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é contagiante. Ela não precisa de subterfúgio, irmãos. Ela não precisa inventar coisas. O Espírito Santo de Deus é o suficiente.